Agora, a gente vai para a nossa tarefa de transformação. Extract, e aqui a gente vai chamar de transform, que é justamente a nossa transformação. A gente vai criar aqui uma nova função, e essa nova função vai se chamar transform. Perfeito. E a gente tem que acessar os mesmos parâmetros aqui, né? O mesmo contexto. Vou passar ela aqui dentro. Aqui, pessoal, eu vou introduzir um conceito novo do Airflow, que é o quê? Por padrão, vou dizer assim, uma tarefa não passa o resultado dela para outra, não nativamente. Então o Airflow ele é um agendador, um orquestrador. Então ele pensa que, ou ele conta com a premissa, na verdade, que você vai executar a tarefa, vai salvar um dado no S3. Na próxima, você vai utilizar uma ferramenta que vai ler o dado desse S3, que é um armazenamento de objetos, vai transformar e vai salvar em outro lugar ou carregar em outro lugar. Mas tem um jeito que a gente pode utilizar para fazer com que um dado que a gente processe em uma tarefa seja enviado para outra, que é justamente o uso das XCOM, que eles chamam, né? Então aqui ele chama de XCOM. A principal diferença, eu diria, entre o modo clássico e justamente a TaskFlow API, que é aquele outro modo que a gente tem de escrever tarefas, está relacionado com isso. Então lá na minha TaskFlow API, eu consigo fazer isso aqui, ó. Eu chamo uma tarefa de extração, o resultado dela, nesse caso aqui, já fica armazenado nessa variável orderData, que eu passo para a outra tarefa de transformação, que retorna um resultado, que eu uso esse resultado aqui na tarefa de load, por exemplo. Aqui, a gente vai simular isso, a gente vai utilizar esse conceito de XCOM, que é tipo um banco de dados interno ali do Airflow. Tenham cuidado com isso. Não recomendo que façam isso, né? Vou dizer assim, num ambiente produtivo, principalmente com dados massivos, grandes, vocês não vão conseguir. Ele tem uma limitação. E sabendo dessas limitações, tudo certo a gente trabalhar com esse recurso, mas passando ali parâmetros ou um volume de dados pequeno. Então bora lá, agora a gente já fez a nossa etapa de extrair, a gente vai transformar esses dados. E para isso, pessoal, a gente vai usar justamente essa ideia das XCOM para acessar o valor do CSV que a gente baixou na tarefa anterior. Então a gente pode abrir aqui, né? A gente vai chamar de cotações e a gente vai acessar o valor desse modo aqui, ó. A gente chama esse TI, na verdade esse é o Task Instance, então é a instância aqui que eu estou executando da minha tarefa, e dela a gente pode chamar o XCOM underline pool, que é para a gente puxar, né, acessar esse valor. E de qual tarefa que a gente vai acessar esse caso. Então a gente vai passar aqui a minha task ID, e a minha task ID ela vai ser, na verdade é task IDs, a gente não pode escrever ela aqui entre aspas, aspas, é aqui, que é onde a gente vai passar o nosso nome, que vai ser o extract. Beleza, assim a gente vai acessar esse dado que a gente está retornando aqui em cima. Perfeito. Então eu vou ter as minhas cotações aqui. Mas o que que acontece? Como a gente fez ali uma requisição, e depois a gente pode até testar isso, a gente vai ver que ele vai retornar um bytes ali pra gente. E a gente vai converter isso para uma string. Para fazer isso, a gente vai simplesmente chamar aqui uma nova variável, né? Vou chamar aqui de string io. E a gente vai usar um módulo do Python que faz basicamente isso, que a gente importou ele aqui em cima, ó, que é esse carinha aqui, string io. E a gente vai passar as nossas cotações para ele converter isso aqui dentro de uma string para a gente poder ler posteriormente com o pandas. Pá, deixa eu voltar aqui. Perfeito. Agora, pessoal, a gente vai fazer algumas etapas aqui para garantir que quando a gente lê essa string, né, a gente vai esse CSV aqui na analogia, a gente vai ter os tipos corretos, os nomes corretos das colunas. Eu já separei pra gente e eu vou copiar aqui e vou colar pra gente ganhar um tempinho. Então o que que acontece? Essa aqui vai ser basicamente, esses serão, né, os nomes das nossas colunas. Então eu vou ter uma data fechamento, um código de moeda, tipo, descrição, uma taxa de compra, venda, como a paridade de compra e venda. Além disso,
essa próxima etapa aqui é importante. Como a gente está lendo de um texto, né, de uma string, a gente também precisa declarar os tipos corretos. E nesse caso aqui, a gente vai ter data fechamento, código, tipo e assim por diante. Esses aqui de cima vão ser string e esses aqui são float. E aí vai perguntar provavelmente, né? Não, Matheus, mas data fechamento não é uma data? Sim, só que a gente não consegue informar esse tipo aqui dentro do Pandas no momento de fazer a leitura passando como esquema. O que a gente pode fazer é isso aqui, ó. A gente tem essa propriedade que a gente vai utilizar lá na leitura do nosso leia, né, o CSV equivalente, e a gente pode passar aqui as colunas que a gente quer que ele faça o parse como um date. E é basicamente a data de fechamento. Então a gente vai ter a data de fechamento como uma data, esses 3 campos como string e esses 4 campos como float para a gente utilizar. E feito isso, agora é o momento de a gente ler aquela string com esses nomes de coluna, com esses tipos e esses parsers e transformar isso literalmente num data frame do Pandas, que depois a gente vai utilizar esse data frame também para salvar num banco de dados Postgres, que é o banco do próprio Astro CLI. Então, pessoal, já fiz alguns testezinhos aqui posteriores e eu deixei pronto para a gente o caminho, vou dizer assim, né? Tudo que a gente tem que declarar para poder ler aquela string, como se ela fosse um CSV, utilizando aqui o pandas, e a gente configurar algumas coisinhas que são importantes. Então vamos lá. O separador aqui que a gente fala é o separador do CSV. Então lá no CSV, por padrão, né, ele é comma separated values, então ele é um separador ali por vírgula, mas a gente sabe que pode usar diversos separadores. E aqui no Brasil é comum também o uso do ponto e vírgula, justamente para a gente não ter conflito com a questão de decimais e outras questões. Então, basicamente é isso que a gente está fazendo aqui. O nosso separador, né, decimal aqui, perdão, o nosso separador do CSV é ponto e vírgula. Os nossos decimais aqui dentro, né, a nossa vírgula ali, então, R$ 6,08. A gente vai representar, vai ler esse dado, na verdade, e interpretar como vírgula. E os milhares aqui, a gente vai utilizar ponto. Que é basicamente como está o CSV, lembrando que isso foge às vezes da norma padrão, vou dizer assim, do internacional. Então isso é sempre importante a gente ter em mente quando vai ler um arquivo CSV. O encoding, nada demais. O header aqui eu botei como não, porque a gente vai passar aqui o nome das colunas de forma declarativa. E aqui embaixo a gente passa justamente isso, o nome da coluna, o tipo dos dados que eu espero, e aqui embaixo, aquele parse dates que a gente informou, também é um argumento que a gente consegue passar. Então assim, basicamente, a gente vai conseguir ler aquele arquivo CSV, interpretar ele e ter os tipos corretos. Lembrando que você simplesmente talvez ler o CSV, foi isso que inclusive aconteceu comigo anteriormente, como é tudo string, talvez ele faça a inferência dos tipos ali não adequada, não do jeito que a gente precisa. Então, sempre tome cuidado. Se você tem um campo de data, é legal que seja um date. Se você tem um campo de float, que seja float e assim por diante. Os tipos, né, são extremamente importantes. E por último, pessoal, aqui, acho que vale a pena a gente acrescentar só uma coluninha para mostrar um processamento extra também, né? Que vai ser a nossa data do processamento. Então, essa data do processamento é uma nova coluna que eu vou colocar no dataset e ela vai ser basicamente o nosso datetime.now, agora. E a gente vai retornar esse data frame. Então aqui basicamente, pessoal, nessa transformação, o que, que a gente faz? A gente vai acessar o CSV, né, que a gente faz o download lá via o nosso requests. A gente vai converter ele para uma string. Aqui a gente traz um pouquinho de informações sobre esse CSV para deixar ele com os tipos corretos e os nomes de colunas adequados. E aqui embaixo a gente faz o parse das datas, né? Então a gente vai querer que ele realmente trate isso como uma data, e aqui a gente bota esses parâmetros para deixar essa leitura mais rica e já retornar para a gente o dataset. E assim como a gente fez anteriormente, que a gente criou, né, um operador, aqui é a mesma coisa. A gente vai criar a nossa transform task, nossa tarefa de transformação, e ela também vai ser um Python operator. Dentro desse Python operator, a gente pode até voltar aqui em cima, vão ser parâmetros parecidos. Então vou copiar, vou colar. O meu task ID aqui não é mais extract, ele vai ser transform.
A função, né, que a gente vai chamar, lembrando, voltando aqui em cima, o nome dela também é transformar, transform. Prover contexto a gente vai deixar como verdadeiro e a gente vai passar aqui a DAG também para dentro dele.